Um pastor tentou humilhar um jovem, trocando ele de um lugar para o outro, colocava ele ali, colocava ele aqui, querendo humilhar esse jovem. Mas Deus se manifestou. E veja o que Deus fez. Povo de Deus, povo abençoado, sejam todos bem-vindos ao canal Eric React. Desde já agradeço a tua presença, que Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa, Deus abençoe a tua família, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meus amados, vamos ouvir aqui, veja só, isso aqui que eu vou trazer aqui, acontece em muitas igrejas. Se você já passou por isso, deixa aí no seu comentário. Eu vou aqui ouvir isso aí, que esse jovem está falando, e depois a gente vem comentando. Vamos ouvir. Eu vi um pastor muito antigo dizer certa feita que quando ele começou o ministério ainda muito novo, o pastor olhou para ele reconhecendo a chamada de Deus na vida dele. O pastor disse: meu filho, eu vou te dar a juventude para você tomar conta. Na igreja, na juventude, tinha dois jovens, um que ia de vez em quando e outro que nunca ia. Ele, muito jovem, tomou conta do departamento, foi para a oração, foi batendo de casa em casa, porta em porta. No dia do congresso dos jovens, 70 jovens uniformizados para a glória de Deus. Alguém olhou para o pastor e disse: pastor, tira esse jovem daí, porque a juventude é o poder da igreja. Esse jovem vai gerar rebelião, vai trazer bagunça. O pastor, dando ouvido ao que os demais falaram, pegaram um jovem e disse assim: jovem, eu vou te colocar para tomar conta da tarde da bênção. O culto da tarde da bênção só ia o Pedro, o Tiago e o João. E quando ia, ele disse que olhou para o cenário e disse: não tem importância, eu vou descer para a oração, Deus vai fazer alguma coisa. Daqui a pouco o culto da tarde da bênção não cabia mais de gente, a igreja enchendo, a igreja lotando. Alguém chegou no pastor e disse: pastor, tira esse jovem daí, porque não tem capacidade para estar liderando tarde da bênção, ele ainda é um jovem. O pastor disse: o que eu vou fazer com ele então? Alguém disse: pega ele e coloca para tomar conta das crianças, que as crianças não dá trabalho, as crianças é um ministério que não vai gerar problema na igreja. O pastor chamou o jovem e disse: eu tenho algo especial para você fazer. O que, pastor? Quando começar o culto, tu vai pegar as crianças e subir para o andar de cima, fica com elas, o culto terminando, desce com elas de volta e vai dar tudo certo. Ele disse que entrou de cabeça no negócio. Primeiro culto que ele subiu para ficar com as crianças em cima, daqui a pouco o barulho do culto lá de cima estava atrapalhando o barulho do culto lá embaixo. O pastor chamou um obreiro e disse: vai lá e pede para parar com esse barulho. O obreiro subiu e não desceu, irmão Carlos. Daqui a pouco o pastor chamou o diácono e disse: já mandei o obreiro, vai lá e pede para parar com a bagunça. O diácono também subiu e não desceu, e o barulho foi aumentando. O pastor, fora de si, chamou o copastor e disse: vai lá, traz o diácono e o obreiro e fala que é para parar com essa bagunça que está atrapalhando meu culto. O copastor subiu e também não desceu. O pastor ficou enfurecido, chamou a esposa e disse: sobe lá, fala que está todo mundo de banco, porque esse barulho está atrapalhando meu culto aqui embaixo. A esposa subiu e também não desceu. Daqui a pouco o pastor ficou tão enfurecido, chamou alguém, deixou na oportunidade do culto e disse: vou lá agora para parar com essa bagunça e essa palhaçada. Quando ele chega lá em cima, que ele abre a porta, a esposa dele está caída no fundo da sala, cabelo bagunçado, maquiagem borrada, o diácono rodando só de um pé no canto da sala. Uma criança vem, puxa a barra da calça dele e diz: aonde tu colocar o jovem, eu vou fazer a chamada dele prosperar. Aonde te lançarem, Deus vai atrás. Aonde te jogarem, Deus entra contigo. Não tem lugar que seja impossível para o operar da mão de Deus. Vamos lá, meus amados, veja só. Eu estava ouvindo isso aí e eu achei muito interessante esse testemunho aí. Muitos até podem dizer o que é mentira. Mentira. Irmão, eu presenciei isso dentro da Assembleia de Deus. Eu presenciei isso.
O quê? Você que já passou por algum problema desse aí, das pessoas ficar com inveja do teu chamado e querer te escantear para destruir teu chamado. Olha, irmão, você chega na igreja, você está no seu cantinho, sentado. Membro da igreja, vamos colocar aqui assim, ofertante, dizimista, está lá no seu cantinho. Ninguém vai dizer nada. Agora, a partir do momento que você começa a desenvolver os seus talentos que Deus te deu e colocar em prática o teu chamado, agora, aí vem as complicações, vem as perseguições. Enquanto você está lá no anonimato, no seu cantinho lá, tá uma maravilha. Entendeu? Tá uma maravilha. Ninguém vai, não, tá tranquilo, isso, aquilo, outro. Mas a partir do momento que começa a dar uma oportunidade a você, ver que você canta bonito, ver que você tem um vozeirão, adora a Deus, ver que você tem unção, e ver que você sabe pregar a palavra de Deus e prega bem a palavra do Senhor, manuseia bem a palavra, começa as complicações. E quer ver piorar mais ainda? Tem um irmão aí mesmo no meu canal de oração que ele contou. Estava lá na igreja tranquilo, ele se envolvia com tráfico, saiu, estava servindo a Deus. Veio uma pessoa e deu uma profecia lá. Disse que Deus tinha um chamado muito grande na vida dele para ele ser um pastor e ser um grande pregador do evangelho. Me desculpe. As coisas complicou dentro da igreja, viu? Ele estava me pedindo ajuda. Porque começaram a perseguir ele na igreja. Não tinha mais oportunidade. Ninguém queria mais ele lá. Botava ele para cá, botava ele para lá, jogava ele para cá, jogava ele para lá. Não, hoje não, depois. Não, hoje não, não tem não. Começaram a queimar ele, dar oportunidade a ele e dar outras pessoas. Não tem uma turminha que fica dentro da igreja, do lado do pastor, e se diz que está ali para ajudar o pastor, né? Aqui tinha na Assembleia de Deus. Entendeu? Eu cheguei lá na Assembleia de Deus, todo debilitado, nem falar direito eu falava. Nem falar direito eu falava. Eu tinha saído do hospital todo debilitado. E nisso eu não sabia que eu tinha dons, que eu tinha essas coisas. Eu não sabia de nada disso, leigo. Aí eu disse, eu vou começar a aprender a tocar um cavaquinho. Eu comecei a ver que eu tinha um dom, por quê? Porque eu comecei a tocar hoje. Dentro de uma semana eu já estava tocando algumas músicas. Sem nunca ter pegado naquilo ali. Entendeu? Eu disse, espera aí, tem alguma coisa aí. Aí eu ia com o cavaquinho para a igreja, eu ficava lá devagarzinho, o pastor me dava uma oportunidade, eu, todo frágil, cantando uns hinozinhos. Por isso aí, não. Entendeu? A turma que chegou depois, por isso aí tá nem aí. Aí depois eu disse, eu vou aprender a tocar violão. Não tenho como tocar um violão. Aí tem um diácono da igreja, disse, tem um violão aqui, fica com ele na tua casa para tu aprender. Peguei o violão, dentro de poucos dias eu estava tocando música no violão. Comecei a tocar música. Aí eu disse, agora já é o tempo de eu levar o violão para a igreja, para acompanhar o culto com violão. Comecei a fazer o quê? Tirar música de ouvido no culto. Os hinos da harpa eu tocando no violão. Sem ter professor, sem nada, só na internet. Aí os caras começaram a... Aí o tempo foi passando, eu era o dia todinho com violão, todo dia ali. Deus foi mudando minha voz. Deus foi me capacitando porque eu usei traqueostomia e eu não falava direito. Passei quase 5 meses sem falar. Aí Deus foi me capacitando, de tanto eu estar tocando e ensaiando, Deus foi me capacitando. E nisso, dentro da igreja, eu fui crescendo espiritualmente, dentro da palavra e tudo. Aí, meu irmão, começou. Entendeu? Aí começaram outras igrejas a me convidar para pregar, para dar palavra, para tocar, para dar o testemunho. Começou a perseguição dentro da Assembleia de Deus aqui. Entendeu? Aí as pessoas, os caras agora, de lá de cima, que ajudavam o pastor, faziam o quê? Chamava no dia de culto, a semana todinha lá na igreja, ajudando, acompanhando o culto no violão, eles fizeram o quê? Quando tinha festa, eles faziam o quê? Em vez de colocar eu para tocar com os jovens, para acompanhar os jovens tocando, o grupo do varão, as mulheres, que eu fazia antigamente, eles fez o quê? Não, vamos trazer cara de fora. Aí começaram a trazer pessoas de fora. Não, quando tinha festa, congresso, eu ficava no canto, eles me dispensavam e botavam esses caras.
Quando era no congresso para me dar oportunidade, me dava pelo primeiro. Quando? Quando as pessoas ainda estavam chegando. Na igreja, a mesma coisa, começaram a fazer isso. Me dava oportunidade no começo, quando tinha 3, 4 pessoas, ainda que as pessoas estavam chegando. E não era assim. Na igreja me dava oportunidade para eu cantar, para depois arrecadar dízimo e oferta, entendeu? Começou a fazer isso. O pastor, muitas vezes, chegou perto de mim, eu chorando dentro da igreja, e me abraçou e disse: meu irmão, eu estou vendo o que você está passando, viu? Eu estou vendo, mas não olhe para isso, não, olhe para Cristo. Eu gosto muito do pastor, eu tenho o maior amor por ele, pela esposa dele, pela família dele até hoje. Mas eu disse: Deus, abre uma porta para mim, que eu não estou aguentando aqui, não. E depois chegou um belo dia que eu saí de lá na paz, disse: pastor, estou com meu violão, com as minhas coisas, não quero ficar aqui mais, entendeu? Nunca me deram uma corda de violão, nunca me deram nada, e eu me sacrificando. Muitas vezes ia para a igreja, eu já cheguei em casa botando sangue. Doente eu ia para a igreja para fazer a obra de Deus. Entendeu? Pegava dízimo, oferta, nem muito dinheiro eu dava lá. Na hora que chegou o tempo da pandemia, que eu precisei, não vieram na minha casa me dar uma cesta básica. Eu, numa cadeira de roda, pagando aluguel, pagando pensão alimentícia, não vieram na minha casa para me dar uma cesta básica. Na rua deram várias cestas básicas lá. Mas ninguém veio aqui na minha porta para dizer: tem uma cesta básica para você. Sabe o que Deus disse? Meu Deus disse: é isso aí, meu filho. Mas eu glorifico a Deus que foi nesse tempo que eu fiquei isolado, que eles me isolaram. Eu não saí da igreja sem brigar. Até hoje eu tenho o maior carinho e respeito. Quando eu chego lá, todo mundo me recebe, me dá oportunidade e tudo. Entendeu, meus amados? Aí, nesse tempo que Deus colocou no meu coração para eu abrir meu canal lá, Elick Ribeiro, eu tinha um canalzinho, peguei, fui mexendo no meu canal. E fui aos pouquinhos, eu e Cristo. E Deus me abençoou. Eu consegui monetizar meu canal e consegui começar pelo menos ganhar meu pão de cada dia. Para honra e glória do Senhor. Mas isso acontece muitas vezes nas igrejas. E muitos ficaram dizendo: eu quero ver quanto tempo ele vai passar aí. Aposto contigo que ele vai voltar a usar isso, aquilo, outro. Isso é desculpa dele, ele quer atrás de... Eu atrás, não. Quando eu saí de lá, Deus me ungiu como pastor. Deus me honrou. Deus começou a me abençoar. Deus começou a me dar condições de ajudar pessoas necessitadas. Entendeu, meus amados? Trabalhando, vendendo relógio. Cristo me abençoando no YouTube com meus inscritos, com as pessoas que me seguem. Eu digo só uma coisa para você. Você que está na igreja, que você passa por certas humilhações, não sai da presença de Deus. Não discuta, não brigue. Espere o momento certo, que o Espírito Santo de Deus vai te conduzir. Porque existem essas pessoas invejosas, que têm inveja do teu chamado e do teu ministério. Entendeu? Para muitos, você pode até não valer nada, mas para Deus você vale muito. Você é especial e Ele tem um chamado para você. E Ele te deu dons que às vezes até você não sabe que tem. Te entregou talentos que até mesmo você não sabe que tem, que nem eu não sabia que eu tinha. E você tem. E você não sabe. Mas o Espírito Santo vai abrir teus olhos espirituais e você vai começar a desenvolver os talentos que Deus te deu, que está escondido. Cria nessa palavra em nome de Jesus. E não se importe com essas pessoas que queiram te jogar para um lado e para o outro. Pois onde você estiver, Deus vai estar com você. Seja fiel a Ele, que Ele sempre vai ser fiel a você. Que nem José. Vamos ter ele no poço, Deus estava lá. Tira ele daí, vamos vender como escravo, Deus estava lá. Vamos botar ele na prisão, Deus estava lá. Aonde ele pisava, a Bíblia diz que Deus era com ele. A mesma coisa é com você. Glorificado seja o santo nome do Senhor Jesus Cristo. Fiquem todos na santa paz de Deus. E se você está passando por isso, tenha calma, tenha paciência. Ore. O Espírito Santo vai te dar a direção. E você também que já passou por isso, deixa aí no seu comentário. Fiquem todos na santa paz de Deus. Amo vocês.